Passo então a palavra ao Rodolfo Canônico, diretor executivo da Associação de Desenvolvimento da Família Family Talks. Bom dia, Rodolfo. Muito bom dia. Cumprimento o deputado Diego Garcia, a quem agradeço o honroso convite. Cumprimento os demais colegas de mesa, todos os presentes que nos acompanham online. E parabenizo o deputado pela iniciativa dessa audiência pública e pelo trabalho no substitutivo do projeto de lei 9674/2018. O tema do bullying, hoje é um tema urgente, né? Cada vez mais nós temos consciência do tamanho desse problema. Eu me lembro, a título de comparação, de quando eu tinha a minha convivência escolar, já faz alguns anos, talvez seja a experiência de todos, não era um tema conhecido. Essa palavra, eu não me recordo de ter tido acesso ao conhecimento dessa palavra, desse tema, das consequências negativas disso, quando eu era criança, ou mesmo na adolescência, né? Não foi algo que fez parte da minha jornada escolar, talvez não tenha feito parte da jornada escolar de muitos aqui, da maioria. Não é? É um tema que foi trazido à tona mais recentemente, talvez há 2 décadas no máximo, e veio em boa hora, porque bullying é uma forma de violência. Não é? É uma forma de violência, nós vamos ter perpetradores dessa violência, que fazem mal a si mesmo, por terem um comportamento antissocial, trazerem um prejuízo social, mas, sobretudo, um prejuízo à vida da pessoa que é a vítima desse bullying e que, muitas vezes, vai precisar enfrentar consequências negativas, inclusive de saúde mental, talvez permanentes, não é? A pessoa vai ter feridas com as quais terá que lidar ao longo da vida. O mero fato de termos um conhecimento sobre esse assunto, de estarmos debatendo aqui, já representa um grande avanço. É um tema falado nas escolas hoje, é um tema debatido na esfera pública, é um tema ao qual as famílias têm conhecimento. E isso é muito bom. O fato de haver essa conscientização traz à tona a realidade, é uma realidade triste, uma realidade em que nós vemos cada vez mais casos. A impressão que dá, e um pouco corroborada pelos casos, é que há uma piora da situação, o que talvez não seja o caso. O que há é um maior conhecimento do assunto, maior número de denúncias, não é? Então as notificações vão aumentando e aí nós vamos tendo acesso a uma realidade que antes estava oculta. E isso também já representa um grande avanço, porque o problema, para ser resolvido, ele primeiro precisa ser conhecido. E hoje, iniciativas como essa, dessa Semana da Conscientização, trazem o conhecimento necessário sobre o tema, por mais duro que ele seja. E a partir desse conhecimento é que nós vamos ter condições de entender o problema, construir as soluções que resolvam, de fato, o problema. Então, é uma parte importante no processo de resolução desse problema. Então, acho que essa é a minha primeira observação. Bom, e aí vem a grande questão, né? O que nós queremos, né? Hoje, muitas vezes, quando se fala das diferentes formas de violência que as crianças se expõem, tem se falado muito da gestão das consequências desses eventos, não é? Então, dos diferentes eventos de violência, inclusive esse tipo de bullying e outros temas correlatos. Agora, isso é necessário fazer, que se haja mais notificação, que haja uma melhor gestão das consequências negativas desse problema, que haja o tratamento que as pessoas vítimas desse tipo de violência precisam, mas nós precisamos ter um grande foco na prevenção. E esse eu acho que é o grande mérito do texto que nós fazemos um apelo à comissão a que aprove esse texto na forma do seu substitutivo, porque a prevenção é essencial. Nós precisamos, o conhecimento do problema ele é uma parte, agora a prevenção é o grande critério, é o padrão ouro na política pública, a evitar com que um problema aconteça. E nesse caso, realmente existem muitos mecanismos que nós conhecemos para prevenir de maneira eficaz, não é? Infelizmente, uma erradicação completa, embora seja um sonho, não parece que seja possível, porém a política pública pode sim reduzir drasticamente os índices desse comportamento. E aí vem a grande questão, o ponto no qual eu queria focar a fala, que é o acesso e a exposição à violência que as crianças têm hoje.
Esse é o grande problema. O bullying, sendo uma forma de violência, ele também é consequência de uma violência que aquela criança aprendeu em algum contexto. Em geral, os ambientes em que as crianças terão acesso à violência, infelizmente, que serão expostas à violência, eu colocaria 3 aqui. Em primeiro lugar, a própria família. Infelizmente, esse é um problema conhecido, não é? Existem os dados relatados no Disque 100, por exemplo, denúncias de violência e negligência contra as crianças. Então, a criança tem uma exposição no seu ambiente familiar. A criança pode ter essa exposição no seu ambiente comunitário. Infelizmente, a violência é um problema grave no Brasil. É a principal preocupação das pessoas, a segurança pública hoje, conforme as pesquisas de opinião que existem, por exemplo, da CNC sobre esse assunto. E, infelizmente, existem vizinhanças, bairros muito violentos, em que a criança terá acesso, terá exposição à violência, né, por mais esforço que a família faça. E isso complica bastante a situação. E na internet. Né? Um acesso à internet. Na internet existe todo tipo de conteúdo que nós possamos imaginar, e inclusive os que nós não conseguimos imaginar, que são os piores, estão lá. E a criança, ela tem 2 questões que tornam difícil a sua permanência na internet, sem nenhum tipo de mediação. Primeiro, a maturidade. A criança está em processo de desenvolvimento socioemocional, adquirindo virtudes, não é uma pessoa completamente desenvolvida e, por isso mesmo, não pode ter acesso a quaisquer tipos de conteúdo que estão disponíveis na internet. Essa é uma primeira questão. E, infelizmente, os mecanismos de filtro e outros não funcionam adequadamente na internet. Esse é um debate que existe aqui nesta casa, na Câmara dos Deputados. Por exemplo, o projeto de lei 2628, que trata da proteção das crianças na internet, estão chamando agora de ECA digital. Poderiam melhorar essa situação, mas não resolvem completamente o problema. Essa é uma primeira questão. Né? E, enfim, e fora o aliciamento que existe na internet por meio de desafios e outros tipos de comunidades violentas que existem em diferentes canais, aos quais as crianças hoje facilmente terão acesso pela falta de proteção adequada. Então, é necessário atuar nessas 3 frentes. E a comunidade escolar nos parece ser, sim, o espaço privilegiado para promover essa articulação dos profissionais de educação, mas também de saúde, que precisam estar envolvidos nesse processo, não só para tratar as pessoas vítimas de bullying, dessa forma de violência, bem como ajudar a prevenir essas práticas. E trazer as famílias para esse debate é essencial. As famílias, em primeiro lugar, ajudar as famílias a terem um estilo educativo tal que seja prevenida a violência e a negligência familiar. Isso já é garantir uma condição adequada de desenvolvimento da criança, porque são formas de violência que trazem consequências negativas. Depois, ajudar essas famílias não só a terem um estilo educativo que previna isso, mas que promova uma convivência saudável. Né? E, obviamente, uma criança que tem uma convivência adequada um relacionamento bom com sua mãe, com seu pai, com outros familiares, vai ter uma maior probabilidade de ter um comportamento adequado com as outras pessoas. E, a contrário senso, quando ela é vítima de um comportamento inadequado ou até mesmo violento em casa, a probabilidade dela replicar esse comportamento é muito maior. Então, ajudar que os ambientes domésticos sejam lugares pacíficos, mas não só isso, lugares em que as crianças tenham suas necessidades atendidas. Mas, e aí nós podemos dar um outro passo, ajudar as famílias a fazerem uma mediação adequada do uso da internet, que é o outro lugar em que as crianças estão expostas às mais variadas formas de violência. E esse é um passo importante. Essa semana pode ser um instrumento muito adequado para a realização disso, trazendo os profissionais de saúde e educação junto com as famílias. E as famílias, em primeiro lugar, é que precisam também, muitas vezes, ter uma mudança de comportamento. A forma como uma criança usa a internet, e muitas vezes nós temos cada vez mais informações sobre o uso inadequado, ela vai ser aprendida, sobretudo, com a família, num primeiro momento. Não só que dá acesso, mas que tem certos hábitos que não são adequados, que são imitados pela criança e que isso gera um ciclo vicioso. Então, esse trabalho de ajudar as famílias a mudarem o seu comportamento também, a sua relação com esse ambiente digital, vai fazer com que a criança tenha a possibilidade de ter um acesso mais adequado e protegido,
e, dessa maneira, prevenir que ela tenha exposição a esse tipo de conteúdo, aliciamento e outras formas piores de acesso. Então, nós fazemos aqui o voto, rogamos, né, para que a comissão aprove o projeto na forma do substitutivo apresentado. Temos bastante esperança de que isso pode ser um passo importante para fazermos das escolas e das famílias lugares mais seguros, que sejam conforme as crianças precisam que sejam. Muito obrigado.